Todo mundo falava mal da RTX 3050. Olha esses comentários de 2 anos atrás. É a pior GPU que a Nvidia produz atualmente. Compre uma RX 6600, mais barata e vai atropelar essa 3050. Todo mundo basicamente dizia que era uma das piores placas para você comprar. Mas eu comprei ela em 2026, eu testei no meu computador e hoje eu vou te mostrar que ela pode ser sim uma boa opção em 2026. Nesse vídeo eu vou te responder algumas perguntas. Ela é melhor que a RX 580? Ela é realmente uma placa horrível? E os 6 GB de VRAM, será que é pouco em 2026? Olá, o meu nome é Luiz e vamos começar pelos pontos positivos dela. Ela foi lançada em 2024, ela é produzida atualmente, então você vai encontrar ela nova, tá? Você não vai encontrar ela recondicionada. Ela tem um TDP muito baixo, então você não precisa conectar ela na fonte de alimentação, você só precisa conectar ela na placa-mãe, porque ela consome muito pouco. E por ela consumir pouco, a gente entra no outro ponto positivo dela, que ela é uma placa muito fria. Então você não precisa de uma refrigeração muito boa ali no seu gabinete, que ela já é muito fria, né? Isso garante uma vida útil maior também para ela. Agora, vamos falar um pouco dos pontos negativos também. Ela tem apenas 6 GB de VRAM, que hoje em dia, em 2026, pode ser pouco sim, principalmente porque a maioria dos jogos novos, eles estão vindo bem pesados, com texturas muito pesadas. Então, facilmente eles vão lotar esses 6 GB de VRAM. E daí o que, que vai acontecer? Você provavelmente vai ter que botar a textura do jogo no média ou no baixo para não ocupar tanta VRAM. Outro ponto também é o preço. Ela não é uma placa tão custo-benefício assim, mas basicamente todas as placas são caras, né? E a RTX também é cara, porque a gente está no Brasil. Mas dependendo, se você achar uma promoção, ela pode sim valer a pena. E tem outro problema também. Ela é pior que uma RX 6600. Na época, quando a RX 6600 ainda estava aqui no mercado, as duas tinham um preço bem próximo, só que a RX 6600 era muito mais superior. Só que o problema é que hoje em dia a RX 6600 não está mais no mercado. Ela basicamente saiu depois que a AMD parou de produzir, então você não encontra nem usada e nem nova. Pelo que eu pesquisei, eu não consigo encontrar nenhuma das duas. E nem recondicionada. Então, meio que na faixa de preço, só sobrou a RTX 3050. Então, meio que não tem um concorrente para ela. Só tem ela nessa faixa de preço e uma placa nova. Em relação a desempenho, antes eu vou deixar os créditos ao canal do MGX e do Bayarda, que fizeram benchmarks nessas duas placas que eu vou dizer agora, na RTX 3050, e fizeram um comparativo com a RX 550 XT de 8 GB. Todos esses jogos aí foram testados com os gráficos no alto, menos o God of War, que ele foi testado, se eu não me engano, no médio. E praticamente em todos os jogos, a 3050 ela ganha, mesmo tendo menos VRAM. Por quê? Porque ela é mais recente e tem uma arquitetura moderna mais eficiente. Então ela consegue entregar mais FPS do que, por exemplo, a RX 580 e a RX 5500 XT. E também ela tem uma vantagem que, por ela ser da NVIDIA, ela tem acesso ao DLSS e Ray Trace, por mais que o Ray Trace ela não rode tão bem. Mas o DLSS ajuda muito ela a ter uma qualidade muito boa de imagem e ajuda ela a ter mais desempenho. Eu consigo basicamente rodar todos os jogos que eu quero com ela. Mas afinal, vale a pena em 2026 a RTX 3050? Na minha opinião, vale muito a pena sim. Principalmente se você estiver saindo do gráfico integrado, então você nunca teve uma placa de vídeo, só usou o computador com gráfico integrado, vale a pena. E se você também não se importa tanto em jogar todos os jogos com gráfico tudo no ultra ou barra alto, né? Então, ah, por exemplo, você vai jogar um God of War, mas você não se importa de, por exemplo, botar os gráficos ali no médio.
E daí na 3050 vai rodar bem melhor se você botar os gráficos no médio. Então, e também, se você quer uma placa 100% nova nessa faixa de preço. Porque na faixa de preço da 3050 é muito difícil você encontrar uma placa que tenha um desempenho parecido ou próximo com ela e que seja nova. A maioria das placas nessa faixa de preço são recondicionadas. E ela eu acho que é a única que está sendo vendida como realmente nova, né? E não recondicionada. Mas eu vou deixar outras opções aqui hã, que pode ser interessante para você, como por exemplo a RX 5500, que ela tá numa faixa de preço próxima também, só que ela é recondicionada, então ela não vai ser uma placa 100% nova. E ela também tem um desempenho pior do que a 3050. E tem outra opção também, só que um pouquinho mais cara, que é a RX 5700. Ela é mais potente que a 3050, só que tem o detalhe, né, ela não é uma placa 100% nova. Ela é uma placa que já foi usada, ou para mineração ou outro histórico de uso. Daí a loja foi lá, comprou e colocou uma carcaça nova nela. Então, e ela também consome muito mais energia, né, então você vai precisar conectar, o cabo da fonte nela. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado caso você queira comprar alguma dessas placas. Mas é isso. Eu espero que o meu vídeo tenha te ajudado. Eu tô muito feliz que eu consigo comprar a 3050, ela tá me atendendo muito bem, tô conseguindo rodar os jogos que eu quero. Hã, e ela é uma placa bem fria, né, que me deixa, mais tranquilo, assim, também. Eu paguei um preço bem legal nela, então eu acredito que é uma boa escolha dependendo do preço ali. Se você tem uma 3050, deixe aí nos comentários o que que você acha dela. Deixe seu like, se inscreva no canal, e é isso. Muito obrigado e tchau.